Olá, senhoras e senhores, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Abi e esse aqui é um pedacinho do meu abismo. O desafio de hoje é limpar, organizar a minha estante e catalogar os livros novos que chegaram, além de separar alguns que eu não pretendo ler para eu doar. Então, vou mostrar um pouquinho de como a estante tá. Ela não tá nada caótica, até porque eu limpo ela uma vez por mês. Só que acho que catalogar eu não faço isso desde o ano passado, então acho que vai durar um pouquinho mais de tempo. E é isso, tá um calor do caramba hoje, tá bem característico de Natal brasileiro. E eu desliguei um pouquinho do vento para conseguir gravar essa introduçãozinha para vocês, mas o vídeo vai ficar provavelmente em time-lapse, porque não vai ter condições, gente, tá muito quente. Mas é isso, vamos, que conforme eu for fazendo as coisas, eu vou parando pra atualizar vocês também, mas não tem segredo, né? Eu vou só tirar os livros, tirar o pó deles, colocar eles pra respirar um pouquinho, né? Que eu diria que é uma limpeza um pouquinho mais robusta, assim, comparado ao que eu faço com eles sempre, porque às vezes eu só tiro ele da estante, tiro o pó por cima e devolvo. Mas hoje a gente vai pegar um pouquinho mais pesado, tá? É realmente a faxina de final do ano. E é isso, vamos lá. Ah, e antes que eu me esqueça, todo Natal eu pego pra ler um livro natalino. E a maioria das vezes é uma comédia romântica, só que assim, eu não sou fã do romance. Então eu sempre me frustro e eu termino o livro, sei lá, perto do carnaval, em fevereiro. Esse ano eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou ler um clássico. E aí o clássico escolhido é esse aqui, do Charles Dickens, Uma Canção de Natal, imagino que vocês conheçam. Mas, vamos ver, né? Eu vou começar a ler ele hoje. E vai ter um dia que eu vou, né, falar sobre o livro, que a temática vai ser sobre livros, e aí eu falo um pouquinho mais sobre ele. Mas só para atualizar também que esse é o livrinho que eu vou estar lendo aí durante o advento. Para atualizar vocês, o que eu tô fazendo? Eu tô tirando os livros da estante, tirando aquela camada mais superficial, assim, de poeira, sabe? Só porque eu tô apoiando eles na minha cama e daí eu não quero, já troquei todos os meus enxovais, eu não quero sujar. Então, inicialmente é isso, tô só tirando a poeirinha, tirando os livros e colocando ali na cama. E aí, no meio desse processo, eu tive uma ideia que vai me ajudar muito na hora que eu estiver catalogando eles. Então, ao invés, né, de eu ir livro por livro, digitar o título, tudo certinho, eu vou usar esse recurso maravilhoso que nós temos da inteligência artificial. Então, aqui, vocês estão vendo, ainda não terminei de tirar da estante. Eu tô tirando foto já direto da estante. Os que eu já tinha colocado ali na cama, eu juntei tudo, tirei fotos. E aí, mandei essas fotos. Coloquei tudo no Gemini. E pedi pra ele fazer Gente, eu não vou conseguir pronunciar, mas enfim, eu pedi pra ele fazer, né, pra mim, com todas as coisas que eu queria, que é do jeito que já tá no meu Notion, né? Então, eu detalhei pra ele como tá o meu Notion, e aí eu joguei as fotos lá e, cara, ele fez um trabalho maravilhoso, então eu só vim lá, copiar e colar. E a única coisa que eu vou conferir é a parte da etnia, né, na minha catagolã, no, na minha cató, gente, não vou conseguir. Mas enfim, na minha organização, né, no meu catálogo de livros, eu tenho a parte de etnia, até mesmo para saber quantos autores brancos, não brancos, amarelos, negros, enfim, eu tô consumindo, né? E aí nisso eu não confio tanto na inteligência artificial. Então, eu acho que na hora de eu revisar, né, na hora que. Essa é a única parte que eu vou estar mais tipo, será que a EA fez certo?
eu acabei de passar lustramóveis em toda a estante, desencostei ela, aspirei, passei pano, que às vezes eu só dou uma aspirada lá no cantinho, sabe? Essa estante minha é da Evolukit. E aí, tá vendo aqui, ó, ela faz essa viradinha. E aqui junta muita poeira. E lá atrás, tipo, é onde fica mais grossinho. Diariamente, né, assim, eu não costumo desencostar a estante e limpar. Mas aí, como eu disse, hoje é um dia da limpeza bruta. Então, eu desencostei e limpei cada cantinho desse, tanto da parte de dentro quanto da parte de fora. Aí agora eu vou começar a higienizar meus livros. E eu preciso só apoiar vocês em algum lugar. Peraí, vou colocar vocês aqui pra explicar. Eu vou explicar num livro só e depois filmo todos, porque vai ficar mais fácil. Mas basicamente eu peguei uma flanelinha nova, limpa. E aí eu passo na capa, na contracapa e na lombada. Lembrando que eu tirei o pó malemar daqui, né? Eu tenho uma trincha pra passar nessa faxinona, né, nessa parte das folhas mesmo, né? Mas eu não sei onde tá. Então, eu vou improvisar com esse pincel aqui. Aí, só passar aqui, ó, como é que fala? De dentro pra fora. Então, eu vou fazer esse processo aqui, a mesma coisa aqui na parte da lateral e na parte de cima do livro. Então, sempre de dentro pra fora. Não sei se é a mesma coisa que a trincha, mas vai ser isso. E depois é só colocar oxigenação no livro, né? Então eu vou deitar ele assim e vou, né, folhear ele. Pra entrar um pouquinho de oxigenação nas páginas. Os livros meus de capa branca, eu peguei o exemplo desse daqui, ó. Ele é branco, tá vendo? Então tem umas partes dele mais encardida. Eu já desencardi com lustramóveis mesmo. Nunca deu nada errado. Eu não sei se é o certo, não sei se é o mais saudável pro livro, mas já funcionou. E já fiz também com álcool. Então, eu acho bom dar uma pesquisada pra ver se pode. Os meus eu higienizo assim. Como eu tô com o lustramóvel já aqui, eu vou usar ele mesmo pra desencardir esse aqui, tá vendo? Mas basicamente vai ser isso, gente. Flanelinha, o pincelzinho e oxigenação. Esse que é o processo. Depois eles vão de volta pra estante. Gente, eu tô acabadinha. Sabe quando vai bater no arrependimento assim? Ó, meu zoinho tá até... Meu farolzinho tá baixo. Eu acho que quanto mais os livros vai aumentando, mais vai dando preguiça de fazer essas coisas. Mas eu comecei e eu vou terminar. Falta pouco, tipo, na minha cama tem alguns ali. Ah, tem os de faculdade aqui. De faculdade não, né? Os livros mais técnicos. E aí aqui no chão... Opa, cadê? Aí no chão tem esse restinho ali que falta. E tem mais aqueles ali. Mas assim, tô quase acabando. Mas eu vou dar um 10zinho assim, porque eu cansei. E acho que eu não tô nem quebrada tanto por tirar o pó, por limpar, por deixar entrar ventilação. Apesar de ser um processo repetitivo, eu não tô nem cansada por causa disso. Acho que a parte que mais cansa e que tá quebrando é o calor mesmo. Mas enfim, vou dar uma descansadinha de 10 minutinhos, aí eu volto e eu termino e eu já começo a organizar ele nas estantes. Bom dia, gente. Hoje é o dia seguinte. Estou aqui com o meu cafezito e eu, de fato, não consegui catalogar ontem os livros. Vai ficar pra hoje, né? Mas eu já tenho que editar o vídeo de ontem pra poder postar. E aí eu já vou editar o de hoje pra postar amanhã. Então, assim, realmente vai ficar para outro dia. No caso, hoje, né? Que eu já gravo, eu catalogando, e aí eu mostro pra vocês no vídeo, acho que do Vlogmas 3, acho que é isso. E pra doar, eu separei 7 livros. E aí eu vou doar alguns e outros eu vou dar de presente agora no final do ano. Então, Conectadas, da Clara Alves, Manual de Assassinato para Boas Garotas,
Os dois morrem no final. Imperfeitos. Esse livro aqui do Drácula em capa dura. Esse aqui, gente, eu tinha ele repetido, então também tá indo, o Ceifador. E esse daqui, do Primo Basílio. Então esses são os livros que eu vou ou dar de presente, ou doar agora no final do ano. Acho que me rendeu um espaçozinho na estante. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha estante. Ela não tem, assim, uma organização muito certa, mas na minha cabeça faz sentido, tá? Então, assim, nessa primeira parte da estante, o que eu tentei fazer foram deixar os livros meio que coloridos, assim. E é uma estante onde eu coloco ficção literária, romance romântico no caso, né? E tem alguns livros de fantasia, como esses daqui, A Casa do Marcerulho, que são livros realmente coloridinhos, assim. Mas então essa é a lógica na minha cabeça que faz sentido manter eles aqui próximos. Descendo aqui, nós temos essa parte, que a primeira regrinha é serem livros brancos, vermelhos, amarelos e laranjas. E aqui nós temos um pouco, então, de não ficção, ficção histórica e ficção científica. Aqui pra baixo são os meus livros de terror e true crime. Um pouquinho deles, né? E aqui já não tem tanta coisa com cor. É mais, tipo, true crime mesmo. E livro de investigação, enfim. E tem aqui Psicose, né? Que é terror, eu acho. Talvez preto e vermelho, não sei. Não tem uma lógica de cor, mas tem isso que eu acho, tipo, sei lá. Eu nem li Circo da Noite pra falar sobre o que que é. Mas tá aqui porque ele é vermelho, combina com essa parte. Então, na minha cabeça faz sentido ele estar aqui. Aqui nós temos o meu santuário de Harry Potter, aquelas. Mas tem livros de fantasia, no caso Harry Potter. Tem livros de ficção gótica, né? Terror, Drácula, Frankenstein, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft. Então, assim, não sei se faz muito sentido, mas é essa pegada daqui. E aqui, nessa última parte, são os livros que eu não vou ler tão cedo, ou livros pequenininhos que eu já li. Tem um livro de poesia, um livro mais antigo, mas é, tipo, realmente livros que eu não tenho um apego tão grande, né? E aqui tem uma caixinha pra guardar cacarecos, que eu acho que toda estante deve ter. Vou começar aqui por baixo, já que eu tô aqui no chão, né? Aqui não tem nenhuma ordem, eu só coloquei livros ali, pronto, que não tinham outros espaços na estante. A única coisa que eu tentei fazer é deixar de um lado os livros coloridos e deixar do outro os livros, né, com a lombada preta. Subindo aqui, a gente também não tem... Essa estante eu acho que é a que tem menos lógica. Mas aqui, livros desse lado, livros cor-de-rosas ou, tipo, mais cleanzinhos, assim. Também tem alguns livros de true crime ou desse universo. Mas não tem, você vai ver que não tem muita lógica. E desse lado, livros com a capa mais marronzinha, mais... Enfim, nesse tom mais terroso. E esse primeiro, né, de vinho é mais o meu abridor de vinhos mesmo. Não tem... Eu coloquei esse livro só pra combinar com aqui, porque não tem outro lugar pra colocar ele. Aqui subindo, nós temos a minha... até diria que era uma parte da estante mais fofinha, assim, mas a gente tem um BTK aqui, né? Então não é de fato tão fofinha assim. Mas são livros rosinhas pra combinar com os meus perfumes, aquela florzinha ali, então ficou mais assim. Subindo aqui, essa é a prateleira que talvez faça um pouquinho mais sentido. Aqui nós temos as capas coloridas também, tudo em capa dura e um pouquinho de intrínseca, porque eu não tenho a coleção completa do Clube do Intrínseco. Quando eu comecei a comprar os livros, a Intrínseca parou nela, não existe mais, então eu fiquei só com esses. E aí, o que eu penso em fazer com essa estante é dar continuidade com a Antofágica, né? Então, temos alguns livrinhos aqui da Antofágica que eu acho as capas muito bonitas e acho que vão combinar ali com os da Intrínseca. E ali na última prateleira, além daquelas duas ali que não tem nenhum livro, né? Nós temos aqui livros de psicologia. E aí, só pra mostrar pra vocês, né? Então, os dois desafios abertos. Do primeiro dia do calendário e o do segundo dia, que era pra limpar a estante inteira, separar os livros pra doar e catalogar aqueles que vão ficar.
Bom, gente, então é isso. Segundo desafio concluído parcialmente, porque eu não consegui fazer a catalogação. Eu consegui! Vocês viram? Eu consegui pronunciar! Mas eu me recuso a pronunciar de novo. Eu não consegui essa parte, vai ficar pro próximo vídeo, mas o principal, que era limpar a estante, limpar todos os livros, foi feito com sucesso. Então, acho que dá pra gente dar o checkzinho ali, né? A gente se vê no próximo vlog, mas abracitos em vocês e um beijo!